Mateus capítulo de número 4, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 10. De vez em quando eu vou parar para fazer uma observação de versão. Eu peguei uma versão bem distinta e gostei de uma expressão dela, por isso que eu trouxe essa versão para ler hoje à noite. A seguir, depois disto, conforme algumas versões, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, jogue-se, na maioria das versões está lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Na maioria das versões está escrito assim: então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás. Na versão que eu tenho à mão diz assim: então Jesus lhe deu uma ordem: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor teu Deus, e somente a Ele ofereça culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga amém. Diga comigo: Senhor, me dá autoridade para repreender a Satanás. Amém. Senta um pouquinho, vamos refletir. Eu elaborei esse esboço há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu diria talvez há 20, 25 anos atrás. E na época eu dei o seguinte tema: resultados da consagração. Agora à tarde, enquanto eu dava uma lida, eu procurei um tema que fosse mais moderno, que soasse mais moderno, mas não encontrei. Então eu quero falar sobre isso: resultados da consagração. Orar, jejuar, estudar as Sagradas Escrituras, abster-se do mal, estabelecer uma vida orientada pelo ensino das Sagradas Escrituras. É isto que nós entendemos a partir da Bíblia Sagrada como o ato de consagrar-se. A palavra consagração é literalmente tornar sagrado, separar, dedicar a. Nesse caso, dedicar a Deus. O texto que nós acabamos de ler traz para nós, marca
o momento exato que dá-se início ao ministério do Senhor Jesus Cristo entre os homens. No final do capítulo anterior, o capítulo 3, desde o versículo 13, Jesus chega às margens do Rio Jordão para ser batizado por João, o Batista. E o texto sagrado diz para nós, na sequência da redação do evangelista, e tanto Mateus quanto Lucas escrevem, Marcos também, sobre este episódio, o texto diz que Jesus foi em seguida conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o irmão lê os versículos anteriores, os finais do capítulo 3, o irmão vai observar que quando Jesus sai das águas batismais, vem sobre ele o Espírito Santo, sob a forma corpórea de uma pomba. E então se ouve a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aquele é o momento em que o Espírito Santo começa a conduzir toda a trajetória, começa a conduzir, uma expressão que vai colocar entre aspas, porque toda a vida de Jesus foi conduzida pelo Espírito Santo, mas agora eu estou falando do início do seu ministério. O Espírito começa a conduzir a execução do ministério do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 38, está escrito, é uma palavra dita por Pedro na casa de Cornélio, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo de número 9, diz que Cristo Jesus foi entregue, ofereceu-se a si mesmo, pelo Espírito eterno, imaculado a Deus. Ou seja, toda a vida do Senhor Jesus é maestrada, é conduzida, é dirigida, no cumprimento do plano divino para a salvação da humanidade, sob a liderança, sob a unção, sob o poder do Espírito Santo. Ele agora é levado para o deserto, diz o texto, para ser tentado pelo diabo. O seu início precisaria passar pelo teste da provação, para então desenvolver o ministério. Nós vamos observar, o texto diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, apareceu a ele o tentador. Você já ouviu aquela expressão que diz assim: quanto mais eu oro, lá fora diz assim, quanto mais eu rezo, né? mais assombração aparece. No Angico o povo falava assim, mais o diabo aparece. É estranho você perceber que muitas vezes você ora e em vez de as coisas facilitarem, parece que elas pioram. Alguém já teve essa sensação aqui, sim ou não? Você termina de fazer uma campanha de oração e parece que o inimigo acirra a batalha, e alguns dizem assim, não adiantou orar, eu orei e piorou. Na verdade eu quero destacar com os irmãos nesta noite, quais são os efeitos imediatos de uma consagração? Quais são os efeitos imediatos da oração, do jejum, da abdicação de si mesmo para o serviço de Deus e a Deus? E aí eu quero começar destacando o primeiro. A Bíblia diz que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O primeiro resultado da consagração que eu destaco nesse texto é provação. Fome é a expressão mais natural e fisiológica do corpo humano.
Nós vamos observar que o fato de eu estar em jejum 40 dias e 40 noites, eu estou na presença de Deus. Poderia Deus me poupar das minhas necessidades físicas, dos meus apetites e limitações físicas. Entretanto, o jejum não te torna um super-homem, o jejum não te torna uma mulher maravilha, o jejum não te faz levitar, o jejum termina manifestando a tua natureza, a natureza humana. Jesus é provado na fome, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. E é muito interessante observar que Satanás lhe faz uma proposta para suprir esta necessidade imediata. Muitas vezes nós vemos alguém, servo de Deus, serva de Deus, passando por situações difíceis, experiências ruins, e nós dizemos, mas não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, não é crente, não está direto no círculo de oração, na escola bíblica, não tem cargo na igreja. Você precisa entender que provações fazem parte da trajetória cristã. As provações não são sinônimos de que algo esteja errado na sua vida. Aliás, muito pelo contrário, você vai perceber que alguns homens de Deus passaram por provações justamente porque eram fiéis ao Senhor. Vamos pensar em Jó. A Bíblia descreve a Jó como o homem mais rico do Oriente. Mas o texto sagrado declara que Jó era homem íntegro, reto, e se desviava do mal. Jó era um homem tão vigilante, precavido, cuidadoso, sensato e prudente, que a Bíblia diz no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, que quando os seus filhos banqueteavam, Jó fazia altares, edificava altares e oferecia sacrifícios por cada um deles, para que, se porventura tivessem pecado contra Deus no seu coração, olha o cuidado de Jó, para que, se porventura eles tivessem pecado contra Deus no seu coração, o Senhor os perdoasse. A vida de Jó era uma vida espiritualmente regular, moralmente irretocável. Ele tinha uma família sólida. Mas um dia Satanás chega diante de Deus, e o incrível, não é o diabo quem fala de Jó para Deus, é Deus quem fala de Jó para o diabo. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus? Então Satanás diz assim: bem pudera, tu destes a Jó tudo que um homem poderia desejar, tu o cercastes como a uma vinha, como uma cerca viva, ninguém toca nele. Então Satanás diz: toca no que ele tem, e tu verás se ele não blasfemará contra ti na tua cara, na tua face. Então o Senhor olha para o diabo e diz: vai, toca no que Jó tem, mas contra ele não estendas a tua mão. O adversário sai da presença de Deus para tocar naquilo que pertencia a Jó. O capítulo 1 se retrata muito bem como um filme de suspense, com níveis de terror. Fogo desce do céu e queima todas as ovelhas e os empregados. Os caldeus vêm e roubam todo o gado, matam os empregados. Os sabeus vêm e roubam os camelos e as jumentas e matam os empregados. Daí a pouco alguém chega e diz: olha, os teus 10 filhos,
banqueteavam na casa do irmão mais velho. Veio do deserto um redemoinho que derrubou a casa sobre todos, e os teus 10 filhos morreram, e os empregados, e só eu escapei para trazer-te a nova. Observe que a fidelidade de Jó não lhe protegeu da provação. Ele passa pelo processo, provavelmente o processo mais azedo do Antigo Testamento. Quando Jó recebe a última notícia, ele cai ao chão, e em dor e angústia ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como explicar, pode aplaudir, pode dar glória, como explicar a reação nesse nível de um homem, senão por uma extrema consagração a Deus? Vamos pensar que no capítulo 2, Satanás ainda diz a Deus: Jó não blasfemou, porque a vida dele não está em risco, quem morreu foram os outros. E o Senhor diz ao diabo: toca na sua carne, mas não estenda a tua mão contra a sua vida. Jó é ferido de úlceras, que a Bíblia chama de úlceras malignas. Uma determinada junta médica norte-americana, estudando o caso e o diagnóstico, o caso clínico de Jó, cognominou aquela enfermidade de furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que até na sua boca havia tumores. Uma das características da enfermidade é o enfraquecimento dos ossos e das cartilagens. De modo que essa junta médica sugere que Jó pode ter sofrido quebra de ossos dos membros inferiores e superiores. As unhas caíram. Ele pode ter perdido, por exemplo, a orelha, o nariz, que são cartilagens. Jó se assenta distante do mundo onde ele vivia, e agora vai coçar-se com cacos. Ele diz: o meu hálito se tornou repugnante às narinas da minha própria mulher. Aqueles que passam viram o rosto e cospem. Jó era um homem consagrado, sendo arduamente provado. Eu não sei que provação você está passando, mas uma coisa eu te asseguro com base nas Escrituras: Deus está acompanhando o teu processo, e Ele vai te tornar mais forte depois desse grande desafio. Eu poderia falar de um outro homem consagrado, Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22 que Deus colocou Abraão à prova e disse-lhe: toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, vai a Moriá e oferece-o ali a mim em holocausto. Eu tenho que admirar a fé, a coragem, a determinação de Abraão, porque a Bíblia diz que ele se levantou no outro dia bem cedo. A gente não encontra Abraão argumentando com Deus e perguntando se era aquilo mesmo. Abraão levanta e vai. E na subida de Moriá, Isaque, que vai levando a lenha, pergunta: meu pai, eis aqui a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Para Abraão, que sabe que o cordeiro é Isaque, essa é uma pergunta que entra como uma espada.
Mas Abraão olha para o filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Vem uma pergunta que é para nós: até que ponto você confia em Deus no meio da prova? Fica com essa pergunta: até que ponto você confia em Deus no meio da prova? Porque durante a provação você quer respostas. Às vezes, durante a provação, você precisa dar respostas. E é preciso confiar em Deus mesmo em meio à escuridão. Preste atenção nisso. Deus é luz, mas espera que confiemos nele mesmo em tempos de escuridão. Mesmo quando ele não te fala nada, mesmo quando ele não levanta um profeta para trazer uma palavra de consolo e alento, o Senhor espera que a nossa relação com ele seja tão real que nós não precisemos desconfiar só porque ele não falou hoje. Por quê? Porque aquilo que ele já disse permanece de pé. Porque aquilo que ele falou um dia está valendo. Provoca aí o vizinho e diz para ele aí: aquilo que Deus falou um dia está valendo. Você que está no online, aquilo que Deus falou um dia ainda está valendo. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Abraão vai a Moriá e é incrível. Deus poderia ter aparecido a Abraão no meio do caminho, porque Deus conhece o coração de Abraão. E poderia ter dito: olha, Abraão, eu sei que você vai oferecer Isaque. Você já passou no teste, volta para casa. Mas Deus leva Abraão até o último nível. Deus leva Abraão até o cume de Moriá. Abraão edifica o altar, coloca a lenha. Como é que explica isso para Isaque? Isaque não é mais uma criança. A cronologia bíblica aponta algo em torno de 30 anos. Quantos anos você tem? 29. Fica em pé, por favor. Está aqui Isaque. Como é que você explica para um homem desse tamanho que eu vou te colocar no altar agora e eu vou enfiar um cutelo em você e vou te matar porque Deus pediu? Obrigado. Como é que explica? É por isso que eu digo que Abraão é o pai da fé e Isaque é o filho da obediência. Porque Isaque simplesmente olha para Abraão e confia na relação que o pai tem com Deus. Não há contestação de Isaque, há medo. A Bíblia fala lá na frente sobre o medo de Isaque. Isaque teve medo, mas ele confia na relação que o seu pai tem com Deus e se entrega no altar. E quando Abraão desce o cutelo, a voz brada dos céus e diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho me negaste. Ele é um homem consagrado. Quem de nós passaria por uma provação desse nível? Mas a consagração vai te levar a testes. Pense em Paulo. Quem aqui poder-se-ia declarar mais consagrado, mais crente do que Paulo? Aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo diz assim: fui provado, olha lá, fui provado além das minhas forças. Ora, pastor, não é Paulo que diz que Deus não prova alguém além das forças?
Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que ninguém é provado além das forças. Mas se você analisar o contexto, quando Paulo diz que ninguém é provado além das forças, ele está falando de peirasmos, tentação. Ele está dizendo que para toda tentação Deus gera uma porta de escape. Agora no capítulo 1 da segunda carta, Paulo está dizendo: eu fui provado, eu fui testado, eu fui levado a fogo, além das minhas forças. Olha só, de maneira que até da vida desesperei. Alguém aqui já se viu desesperado por causa da provação, da luta, do processo? Paulo conhece esse sentimento. O que eu quero te dizer é que isso não é sinônimo de abandono de Deus. Isso não é sinônimo de que Deus te virou as costas, muito pelo contrário. Isso é sinal de que Deus está te treinando para algo maior. Deus está te treinando para um novo nível. Deus está te treinando para um novo patamar. Você vai passar pela prova em nome do Senhor Jesus. Só quem recebe esta palavra louve o nome do Senhor. E sabe o que é interessante na provação, e eu já vou para o segundo resultado da consagração, é que na provação não adianta pedir para morrer, porque Deus não dá ousadia de ouvir. Tem crente que na hora da luta diz: eu quero é morrer, me mata, Senhor. Lembra de Elias? Jonas. É comum no desespero você dizer: para que ficar vivo? Para que viver? Eu quero a morte. Não, Deus não vai dar atenção. Sabe por que Deus não vai dar atenção? Porque o lugar de receber vitória não é no céu. Crente recebe vitória na terra. Céu é lugar de galardão, e galardão é para quem vence. Então dá uma sacudida no seu vizinho aí, diz para ele: vença. Segundo lugar, o texto diz assim: e chegando-se a ele o tentador. Qual é o segundo resultado da consagração de Jesus? O primeiro é provação. Fala comigo, provação. Pastor, eu tenho até medo de falar esse nome. Fica tranquilo que não vem porque você fala, não. O segundo resultado da consagração é tentação. Chegou-se a ele o tentador. Preste atenção nisso. Tentação é a proposta de solucionar uma necessidade imediatamente. Não importa se a via de solução seja lícita ou ilícita, isso é tentação. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículo 12 da epístola que leva o seu nome, que Deus a ninguém tenta. Ninguém diga: por Deus fui tentado, porque Deus a ninguém tenta. Deus prova, não tenta. Preste atenção, a provação não vai resultar em prejuízo, a tentação vai trabalhar para destruir o que você tem. A provação está no limite do controle de Deus. A tentação é maestrada por Satanás. Ele vai tentar invadir as tuas bases. E o diabo tenta Jesus nas três áreas da existência humana: no corpo, na alma e no espírito. Ele começa tentando a Jesus nas suas necessidades físicas. Você está com fome. Se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu te pergunto, por que Satanás não já trouxe o pão? Porque se a ideia era interromper o processo de consagração, ele poderia já ter trazido o pão. Porque ele manda Jesus transformar pedra em pão. Presta atenção, porque quem dá pão é o Pai. Satanás não tem pão para te dar. Quando ele te der alguma coisa, é pedra.
Então ele quer que Jesus faça o milagre da transformação. Então Jesus olha para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está sendo tentado aqui nos seus apetites físicos, nas suas necessidades físicas, mas ele responde que a base de suprimento do homem é a palavra de Deus. Se alimente da palavra, se fortaleça na palavra, se robusteça na palavra. A palavra de Deus vai gerar na nossa vida o milagre que nós esperamos, porque o próprio Deus diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Depois o diabo tenta Jesus no seu aspecto emocional, almático, na psique. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, e quando chega lá, olha para baixo e diz: se você é filho de Deus, pula, porque está escrito a teu respeito, que ele dará ordem aos anjos para que te sustentem nas mãos, para que tu não te machuques em pedra qualquer. Note que como Jesus vence o primeiro estágio da tentação pela palavra, Satanás vai tentar convencer a Jesus no segundo estágio usando a palavra. Pai, olha para cá. Mãe, olha para cá. Eu preciso que você entenda que se você desejar, presta atenção, se você decidir viver errado, você vai encontrar na Bíblia respaldo para satisfazer o seu erro, aplicando-a de maneira distorcida, aplicando-a para atender ao teu desejo. É por isso que eu digo sempre, e presta atenção e aprende em nome de Jesus: a Bíblia não pode ser interpretada como cada um quiser. Porque há quem diga, cada um interpreta a Bíblia como quer, é errado. A Bíblia tem uma mensagem central, a Bíblia tem uma mensagem assertiva e acertada. O diabo quer usar a palavra para convencer Jesus a fazer aquilo que não fazia parte do plano. Então Jesus diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Como está a sua alma? De que maneira Satanás está tentando abordar os teus sentimentos e pensamentos? Muita gente não consegue raciocinar que muitas vezes sentimentos como amargura, desconfiança, raiva, ódio, aversão, podem ser sentimentos nutridos pelo diabo para comprometer a tua espiritualidade. Cuidado com o que você sente, cuidado com o que você nutre. E tem gente que fica nutrindo sentimentos ruins dentro de si, virando ninho de cobra. Vigia com você mesmo, porque a tua alma é cara, a tua alma é preciosa para Deus. Coloca assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Jesus, guarda a minha alma. Quando Satanás não consegue vencê-lo nos apetites físicos, nem consegue vencê-lo nas aptidões emocionais, então Satanás eleva o nível. É por isso que Paulo diz: ainda não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana. Porque a tentação em nível espiritual tem uma outra perspectiva. Ela vem atacar o teu espírito, agitar o teu espírito, perturbar o teu espírito.
Satanás leva Jesus a um monte alto. Certamente esse monte está, alguns estudiosos acreditam, que está numa outra dimensão, numa dimensão espiritual, porque não existe na terra nenhum monte que te permita ver todos os reinos da terra e a glória deles. Apresenta a Jesus toda a glória de Roma, toda a glória dos reinos que se foram e dos reinos que se levantariam. Porque o texto apresentou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, não aponta só para o presente. Satanás levanta todos os reinos que já se levantaram e caíram, os que estão em vigência, aqueles que se levantarão. Olha para Jesus e diz: eu te darei todo esse poder e toda essa glória, se você me adorar só um pouquinho. Você ganha e eu ganho, você ganha poder, você ganha autoridade, você ganha reino, você ganha trono, e eu ganho a tua adoração. Mas presta atenção, para que oferecer o título de rei? Para aquele que é rei dos reis. Para que oferecer trono na terra? Para aquele que reina sobre todo o universo. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não sei qual é a tentação pela qual você está passando. Possivelmente você está vivendo algum processo de provação, ou algum processo de tentação. Mas eis uma palavra da parte de Deus para a tua vida: sou eu que te sustento com a destra da minha justiça, e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Olha o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não terei medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Terceiro resultado da consagração, vamos lá: autoridade. Na medida que você se consagra a Deus, Deus te dá autoridade. Na medida que você se consagra a Deus, Deus te torna poderoso no Espírito Santo. Quando Satanás aborda Jesus a terceira vez, Jesus dá uma ordem: vá embora. Olha bem para mim, por favor. Deus te deu autoridade para ordenar a Satanás que se afaste. Deus te deu autoridade para ordenar ao maligno que recue. Ele sempre vai querer trabalhar a perturbação da tua vida, da tua casa e da tua alma. Responde a isto: você tem autoridade para mandá-lo ir. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade para pisar escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o Senhor Jesus diz: esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha que texto extraordinário, Romanos 16, 20. Paulo diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A autoridade de Deus na sua vida, pode louvá-lo, pode glorificá-lo. A autoridade de Deus na tua vida é para você repreender o mal. Como está a tua casa? Você já parou para analisar que nem sempre a rebeldia da criança é meramente rebeldia?
Muitas vezes o adversário está perturbando o teu filho para tirar-lhe a paz. Você já parou para analisar que muitas vezes o seu filho acorda chorando, desesperado na madrugada, e ele pode ter vivido um pesadelo, uma perturbação maligna, e muitas vezes nós pais não discernimos. E aí nós chegamos lá e brigamos com a criança, e a criança está precisando de pais, mães com discernimento espiritual. Já parou para analisar que nem todos os processos que você está vivendo na vida é Deus te provando? Às vezes é o diabo te perturbando. Entidades malignas são liberadas para desfazer projetos, destruir tua casa, atingir com enfermidade. Recebe essa palavra: Deus te deu autoridade para ordenar que o inimigo saia. Provoca o seu vizinho, se tiver alguém perto, e diz para ele: use a autoridade que Deus lhe deu. Use a autoridade que Deus lhe deu e determine: vá embora. Levante assim a sua mão comigo e diga comigo: Satanás, pega a tua turma, em nome de Jesus, vai embora. Use a autoridade. Jesus diz em Marcos 3:27, que ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não arrombar a porta, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Queridos e amados, por mais racional que você seja, deixa eu te falar uma coisa: o mundo espiritual é real. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O mundo espiritual é real. Há muitos anos atrás, eu ainda tenho 2 fotos desse moço. Quem ainda lembra daqueles álbuns antigos, que você puxava um plásticozinho, colocava a foto? Para descolar essa foto hoje, irmão, só na oração. Eu tentei descolar essa foto do álbum, quase a folha veio junto. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa cidade em Sergipe chamada Nossa Senhora do Socorro. No domingo à noite, ao final da pregação, estava um jovem de cadeira de rodas à frente do altar. E eu senti no meu espírito, era muito novinho ainda, mas eu senti no meu espírito de descer e orar por ele. E quando me aproximei dele, eu perguntei: você nasceu assim? Ele disse: não, senhor, eu fiquei paralítico depois de adulto. E eu perguntei o que houve. Ele disse: um dia voltando do trabalho, eu passei numa encruzilhada, havia algumas oferendas, e eu comecei a chutar e a jogar fora, e bebi as bebidas que estavam lá para as entidades, e comi a carne do jeito que estava lá. Eu devorei para esnobar e dizer: isso aqui não vale nada, e mostrar que aquilo não tinha valor. E ele disse: quando eu cheguei em casa, eu já cheguei com dores insuportáveis nas pernas. Durante a noite as dores irradiaram para a coluna, e o resultado foi paralisia. Naquela noite oramos por ele. Eu tenho a foto dele e a cadeira de rodas do lado. Ele foi curado, liberto, sarado, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. O laço quebrou e nós escapamos, diz o Salmo 90. Diga comigo: o laço se quebrou e nós escapamos. A consagração vai te dar autoridade para repreender o mal. Estende a tua mão em direção à tua casa nesta noite e diga comigo, em nome de Jesus: eu ordeno toda nuvem de perturbação contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus negócios, vai embora. Aleluia.
Use a autoridade que Deus lhe deu. Se posicione como soldado do Senhor. A autoridade que eu e você temos é em Cristo, é com base no seu nome. O inferno não pode resistir o nome de Jesus. Eu vou concluir dizendo: o último resultado da consagração nesse texto da tentação de Cristo é honra. Primeiro resultado, provação. Diga comigo, provação. Segundo resultado, tentação. Diga comigo, tentação. Terceiro resultado, autoridade. Diga comigo, autoridade. Diga comigo, Senhor, me reveste de autoridade. Esta semana vai ser diferente na minha vida, em nome de Jesus. O quarto resultado é honra. Olha como o texto termina: o diabo o deixou. Literalmente desistiu de tentá-lo, deu-se por vencido. Então vieram os anjos e o serviram. Deixa eu te explicar. A honra não vem enquanto o processo de provação e tentação não for concluído. Quando o processo de tentação e provação for vencido, a honra chega, e Deus vai honrar você. Deus vai honrar cada esforço feito para servi-lo. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer o serviço com o qual lhe servimos. Anjos o serviram. João 12:26, Jesus diz assim: se alguém me ama, o meu Pai o honrará. Você já imaginou o que significa ser honrado por Deus? Ele mesmo vai te elevar, Ele mesmo vai sair em teu favor, Ele mesmo vai se levantar por tua causa e vai te honrar. Sabe de quem eu lembro agora? Tio Mordecai, ou Mardoqueu. Não se sabe exatamente se ele é tio ou primo de Esté, mas o fato é que ele adota Esté porque ela é órfã. Mardoqueu no Império Medo-Persa, está lá no livro de Esté, é alguém que vivia à porta do palácio, um homem sem importância, mas vivia lá, cativo. Estava no cativeiro. Não é um homem que tem a liberdade ou preeminência, mas há um homem no reino que se chama Amã. Amã é o primeiro ministro do império, é o cara mais poderoso do Império Medo-Persa depois do rei. Historicamente, o Império Medo-Persa é o império mais elevado, é o maior império de todos os tempos. É o que teve o maior exército sob sua espada. Amã é o primeiro ministro do império. O rei atende Amã em tudo que Amã lhe sugere, lhe entrega o anel. Quando Amã faz um decreto para matar os judeus, e ele vem pedir ao rei o selo real, a Bíblia não diz que o rei tirou o anel e selou. A Bíblia diz que o rei pegou o anel e lhe entregou. Faça o que você quiser, carta branca. Quando Amã chegou em casa e ele disse para Dona Zeres, a mulher dele, uma das mulheres mais miserentas da Bíblia, ou Zeres atribulada, quando Amã diz para Zeres: agora eu cheguei no topo, olha aqui o anel do rei,
posso fazer o que eu quiser. Zeres olha para a mãe e diz assim: já que tu está com essa moral toda, aproveita e mata aquele judeu infeliz do Mardoqueu. Faz o seguinte, faz uma forca elevada, coloca na praça da cidade, para que todos vejam ele pendurado lá. Amã reúne os seus amigos mais próximos e os amigos concordam. Então Amã manda fazer a forca, está lá na praça de Suzã. Mardoqueu vai ser pendurado nela amanhã. Só tem um detalhe que Amã não sabia. Amã não conhecia o Salmo 121. Eis que aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amã vai dormir. Amanhã eu pego o Mardoqueu, meu sonho. Mas Deus tira do rei o direito de sonhar naquela noite. O rei não dorme. Deus vai mexer em alguém por sua causa. Quando o rei se viu sem sono, ele mandou chamar os cronistas. E os cronistas começam a ler as crônicas do rei, as histórias das províncias, tudo o que está acontecendo. Na medida que eles vão lendo, passa lá no capítulo que Mardoqueu viu 2 soldados planejando a morte do rei. Mardoqueu denunciou, o rei mandou investigar, era verdade. Os soldados foram executados. Aí o rei Artaxerxes, Assuero, pergunta para os cronistas: foi feito para Mardoqueu alguma recompensa? Por isso que ele me causou? E alguém disse: nas crônicas não consta nada, majestade. Não há nenhum prêmio aqui determinado para Mardoqueu. O crente, presta atenção, não reclama do reconhecimento que ainda não veio. Não reclama do obrigado que você não ouviu. Não reclama da falta de gratidão que você viveu. É depósito. Jeová está vendo. Na hora certa Ele vai mandar sacar. Ele vai mandar sacar. Ei, você não sai no prejuízo quando você está debaixo da presença de Deus. O rei libera os cronistas, vão dormir. E o rei vai para o quarto. Alguém aqui já teve insônia? Você sabe o que significa dar 3 da manhã, 3:30? Está todo mundo dormindo, o marido ronca igual um caminhão acelerado. A esposa respira tão profundo que parece uma cachoeira caindo em águas turbulentas. A noite não passa. O canto do galo não para, porque parece que na noite da insônia o galo canta mais vezes. Ô luta! O rei vai dormir tarde, e a Bíblia diz assim, de manhã bem cedinho. De manhã bem cedinho ali é madrugada. A Bíblia diz que alguém bate na porta do quarto do rei. Olha para mim, não é no portão do palácio, não é na porta do palácio. Olha o acesso que Amã tinha. Ele foi bater na porta do quarto do rei. Ele acordou o rei. Só que o rei teve insônia, gente. O rei levanta. Historicamente foi um homem grande. O rei era um homem grande. Quando o rei abre a porta, em vez de ser Esté, é Amã. Eu imagino o rei dizendo: entra, Amã. Vou dormir essa noite. O que foi, Amã? Majestade, hoje é o dia que eu vou começar a executar toda a autoridade que o rei me deu. Aí
O rei abre o olho e fala assim: espera, eu quero fazer uma pergunta. O que você acha que eu deveria fazer para honrar um homem a quem eu decidi honrar? Eu imagino Amã pensando: quem mais o rei desejaria honrar nesse reino inteiro do que a mim? Eu já estou com o anel do rei na mão. Majestade, o rei a quem o homem deseja honrar deve ser vestido com o manto real. O diadema do rei deve ser posto sobre a sua cabeça. O cavalo do rei deve ser preparado como se fosse para o rei. Ele vai ser rei por um dia. O rei vai chamar um dos grandes príncipes do império, vai mandar vir aqui para pegar o cavalo pela rédea e sair nas praças e avenidas de Suzã, gritando para que todos ouçam: assim se faz ao homem a quem o rei decidiu honrar. O rei olha para a mãe e diz: gostei da ideia, chama Mardoqueu, veste ele com a veste real, coloca nele o diadema do rei, manda trazer o cavalo do rei lá do Aras e sela o cavalo do rei. O nome disso é A Casa Caiu. E o rei diz: aproveita que você está aqui, e em vez de eu chamar outro príncipe, vai você mesmo, puxa o cavalo e sai gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Dê glórias, diga aleluia, fale em línguas, Deus vai te honrar. Quando Amã chega em casa, abatido, e ele fala para Zeres o que aconteceu. Dona Zeres diz assim: vejo que o Deus de Israel começou a te abater diante desse Mardoqueu. Deus vai te honrar. Só se você pode, fica em pé. Você que está no online, recebe esta palavra: Deus vai te honrar. Vira para o irmão que está do seu lado, coloca um dedão de profeta, de profetisa, apontando para ele, e diz assim: Deus vai te honrar. Aleluia. Oh, aleluia. Chorabananturu e queimai lossuru ramandurabaga. Chegará o tempo da honra. Deus vai te promover. Ele vai te dar salvo-conduto. Deus vai te dar nada consta. Deus vai te dar a posição que você sonhou e alguém disse que não seria para você. Só porque disseram isto, Jeová comprou para si o desafio e Ele vai te colocar lá. Consagra a tua vida ao Senhor. Te aproxima de Deus. Não há privilégio maior do que andar com Ele, e Ele vai trazer para ti aquilo que você não conseguiria buscar. Ore comigo, ore com a pessoa do seu lado, ore pela pessoa do seu lado, interceda agora e pede ao Senhor, clama ao Senhor, dizendo: nos dá autoridade, manifesta a tua honra na vida do teu servo.
manifesta a tua honra na vida da tua serva. Senhor, reveste este homem de autoridade. A sua casa pode estar vivendo ataques espirituais, a sua mente, a sua alma. Nós agora usamos a autoridade que há no teu nome para declarar que todo ataque do maligno cesse, que entidades malignas agora vão embora. Essa é a nossa ordem, no nome de Jesus. Vai embora toda onda de perseguição maligna, todo ataque espiritual, caia por terra, vão embora. Espírito de violência, vai embora de Feira de Santana. Espírito de prostituição e adultério, vai embora. Espírito disseminador de drogas, vai embora. Espírito de magia e oferendas, vai embora. Esta igreja declara tempo de honra.